Paz, meus irmãos, Deus abençoe, na graça e na comunhão de Cristo. Vamos ver quem vai entrando aí, dando glória a Deus nessa live. Quero agradecer primeiramente a Jesus por essa oportunidade. Hoje um dia abençoado da parte de Deus, um dia das mães, que o Senhor tem nos feito pela misericórdia. Para quem tem mamãe, feliz dia das mães, né? Tem esposa aí, para quem tem filhos aí, Deus abençoe na graça e na comunhão de Cristo. Feliz dia das mães. Irmãos, eu estava aqui estudando a palavra de Deus e eu vi um versículo muito lindo da parte do Senhor. É onde Jesus fala a respeito de João Batista. Mas ele vai dizer em Lucas capítulo 7 e o versículo 19, olha só o que diz. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram a João Batista: João Batista enviou-nos a perguntar: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista aos cegos. Respondeu então Jesus e disse-lhes: Ide, anunciai a João o que tendes vistos e ouvido, que os cegos vêm e os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres anuncia-se o evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandaliza. E tendo ele se retirado, os mensageiros de João começou a dizer à multidão acerca de João: que saíste a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saíste a ver um homem trajado com vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosas vestiduras e em delícias estão nos palácios reais. Mas que saíste a ver um profeta, assim vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele que está escrito: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Amados irmãos, olha só o que Deus falou forte em meu coração aqui a respeito dessa palavra. João Batista estava preso, para ser morto já, na verdade. João Batista é seu mártir, o profeta mártir, que na verdade a gente vai ver que foi um dos primeiros profetas que foi mártir, e o último profeta, nascido de mulher, Jesus disse, que nós podemos entender um dos maiores, você vai ver, porque João Batista, na verdade, ele negou-se a si mesmo para viver a vontade de Deus. E a vontade de Deus, o que ele negou-se a si mesmo, o seu bel prazer, a sua vontade, porque Deus tinha um propósito na vida dele. Em cada pessoa que Deus tem um propósito, Deus irá conduzir essa pessoa a trabalhar, se for na cidade, ou no campo, ou até mesmo num deserto, ou até mesmo no oásis, Deus vai conduzir a pessoa a trabalhar para o Senhor nessa terra. É o Senhor que induz os corações, é o Senhor quem trabalha os corações. Nessa hora, rapidamente, meu telefone está até parando um pouquinho, eu quero dizer algo. João Batista estava preso. Talvez João Batista pensou: o Senhor Jesus, que é o meu primo, não vai vir me ver, Vai lá e pergunta para ele se ele é o mesmo Cristo. Porque talvez a luta era tão grande no coração de João Batista que ele começou a pensar e dizer: será que Jesus vai vir aqui me ver? Jesus não vai nem aqui me ver. Talvez, Jesus, nós vamos ver que Jesus foi um pouco duro aí. Jesus foi duro com João Batista. Podia ter lá visto João Batista preso, mas Jesus não foi. Por quê? Porque eu entendo, amado irmão, é o seguinte, que Deus não trabalha com bajulo, com bajuladores, ou com homens que vão se levantar e vão dar tapinha nas suas costas e que vão ficar ali bajulando, que vão estar se dizendo: ai, que profeta, ai, que homem de Deus, ai, que mulher. Deus não trabalha assim. Jesus não fica com esses tipos de elogio para nós.
Na verdade, se Jesus for falar o meu e o teu respeito, ele vai soar o nosso nome. Para as pessoas vai soar o nosso nome e nós nem vamos saber que ele falou de nós. Assim como ele falou de João Batista depois que os discípulos foram embora de João Batista. Olha que interessante, Jesus não falou na hora, mas Jesus só mandou dizer para os discípulos de João Batista, dizer para João Batista que os coxos andam, os aleijados estão andando, os cegos estão tendo vista, os surdos e mudos estão ouvindo e você vai entender, estão falando. Você vai entender, amado irmão, que Jesus ainda faz sinais na frente deles para eles mostrar para eles ir lá falar para João Batista. Porque só nesse fato de João Batista ouvir essa palavra, ele ia entender que Jesus Cristo era o enviado, que ele sim era o enviado. Mas Jesus não lançou palavras sobre ele, né? Jesus, quando for falar o meu e o teu respeito, ele não vai chegar em nós e vai dizer, ai coitadinho, ai que benção que tu é, ai que coisa boa que tu fez isso, ficar ali bajulando. Não, o Senhor, ele vai falar o teu respeito, ele vai soar o teu nome ao teu respeito longe, aonde as pessoas vão dizer e vão começar a falar, tu é o fulano de tal, eu tenho visto essa palavra de Deus através da tua vida. Então nós entendemos aí, amado irmão, que quem faz as coisas acontecer é o Senhor, até mesmo para que a gente não se engrandeça, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas, porque não é nós que temos que crescer. João Batista disse que o Senhor cresça e que eu diminui, que ele apareça e que eu me esconda, que eu não apareça. Então nós vamos entender, eu entendo aqui, que Jesus foi um pouco duro com ele, para que a glória não fosse dele, para que se manifestasse o poder de Deus na vida de Jesus. Jesus não foi lá ver João Batista, mas talvez ele está indo, né? Jesus disse que ele está indo, né? É a hora da partida dele. Jesus sabia que era a hora da partida de João Batista. Muitas das vezes nós estamos assim, amado irmão, que nós estamos encurralados em tempos fechados, em tempos de luta, em tempos de guerra, em tempos de afronta, em tempos de medo na nossa vida, que talvez Jesus não vai vir na hora, não vai vir no momento. Ele não vai chegar no momento que nem os discípulos dentro do barco. Jesus não chegou no momento certo dele. Jesus esperou ainda chegar até a quarta vigília da noite, que era lá pelas 6 horas da manhã, para ele ir lá ter com os discípulos, para que eles andassem sobre o mar e dizer a queda de vento, a queda de mar. Né? Por quê, amado irmão? Até mesmo para que a gente entenda que não é com a força do nosso braço, mas é com a força do braço do Senhor. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Se nós estamos hoje, né, na presença de Deus, né? Estamos passando por um tempo difícil, um tempo de guerra, um tempo de tribulação. Primeiro, para que a glória seja do Senhor, né? Porque não vai ser no teu braço, mas vai ser no braço e na força do Senhor. Você não deve confiar no seu braço. Não faz, né, força com o seu braço. Na verdade, é o Senhor quem te ajuda. Ó a palavra de Isaías 41, versículo 10, 41, versículo 10. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Então é o Senhor quem vai te ajudar, é o Senhor quem vai te fortalecer, é o Senhor quem vai na tua frente te sustentar com a destra da mão dele, poderosa. Então João Batista, nem aí então ele recebeu um elogio do Senhor, mas quando ele saiu, que coisa linda a respeito de João Batista, o que o Senhor disse. Vieste ver no deserto, olha o que ele diz aqui, amado irmão. Uma cana balançada pelo vento, talvez uma pessoa com variação. João Batista não era variado, ele não tinha variação de pensamento, ele tinha a mente focalizada num propósito. E ele era, como é que eu vou dizer assim, ele era por aquele propósito e não tinha oscilação de cima a baixo. João Batista era, na fé, ele era considerado como um profeta dos maiores, porque ele via as coisas conforme tudo pelo propósito de Deus. E nós devemos ver todas as coisas que acontecem, de lutas, de intempéries, de circunstâncias, de aflições, de dias alegres, como dias também cheios de regozijo, cheios de alegria. Tudo há um propósito diante de Deus.
Que você entenda isso, o que o Senhor está falando aqui. Ele está falando para mim, está falando para ti, né? E essa palavra me chamou muita atenção, porque Deus foi um pouco duro com João Batista, mas Deus depois falou de João Batista, o que viesse ver, o que vocês vieram ver, ó, que saíste a ver no deserto uma cana abalada pelo vento. Ele não tinha variação, ele tinha uma fé constante diante de Deus, mas que saíste a ver um homem trajado de vestes delicadas. Eis que os que andam com preciosas vestiduras em delícias estão nos passos reais. Mas que saíste a ver um profeta? Sim, vos digo, é muito mais do que um profeta. Este aqui é aquele de quem está escrito: eis quem viu o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta que João o Batista. Mas o menor, olha o que ele disse, no reino dos céus é maior do que ele. Por que Jesus falou isso aí? Por que Jesus falou isso aí? Porque o Senhor sabe de todas as coisas, irmão. Dá para entender aqui também que Jesus está falando que João Batista iria abrir o caminho na frente dele como um anjo na frente dele, né? E que nós, como servos do Senhor, como os amigos do Senhor, como estão perto do Senhor, nós estamos recebendo ainda mais nós agora